inominável. H.P. Lovecraft. Voz: Lauriston Trindade. Estávamos sentados numa sepultura dilapidada do século XVII, no final de uma tarde de outono, no velho cemitério de Arkham, especulando sobre o inominável. Fitando o salgueiro gigante do cemitério, cujo tronco havia quase engolfado uma lápide antiga e ilegível, fiz uma observação macabra sobre os nutrientes espectrais indizíveis que as raízes colossais deviam estar sugando daquela terra sepulcral e antiga. E meu amigo me repreendeu por semelhante asneira, dizendo-me que, como ninguém fora sepultado ali havia mais de um século, não devia existir nada para nutrir a árvore que fosse diferente dos meios naturais. Ademais, acrescentou, minhas conversas constantes sobre coisas inomináveis e indizíveis eram um recurso muito pueril, muito condizente com minha condição de escritor menor. E eu gostava de arrematar minhas histórias com sons ou suspiros que paralisavam as faculdades de meus heróis, tirando-lhes coragem, palavras ou associações de ideias para relatar o que havia passado. Só conhecemos as coisas, dizia ele, por meio dos 5 sentidos ou de nossas intuições religiosas, razão porque era impossível referir-se a qualquer objeto ou aspecto que não pudesse ser claramente descrito pelas definições sólidas dos fatos ou pelas doutrinas apropriadas da teologia, de preferência as dos congregacionalistas, com algumas modificações que a tradição e Sir Arthur Conan Doyle pudessem oferecer. Com esse amigo, Joel Manton, eu discutira despreocupadamente inúmeras vezes. Nascido e criado em Boston, ele era diretor do East High School e compartilhava a cegueira presunçosa da Nova Inglaterra para as nuances sutis da vida. Era sua opinião que somente nossas experiências normais e objetivas têm algum significado estético e que é do escopo do artista não tanto provocar emoções fortes por ações, êxtases e surpresas, quanto manter um plácido interesse e apreciação pela transcrição detalhada e precisa de assuntos cotidianos. Ele fazia especial objeção à minha preocupação com as coisas místicas e incompreensíveis, pois, embora acreditasse muito mais que eu no sobrenatural, não admitiria que ele fosse suficientemente banal para um tratamento literário. Para seu raciocínio lúcido, prático e lógico, era virtualmente inacreditável que um espírito pudesse deleitar-se com fugas do ramerrão diário e recombinações originais e dramáticas de imagens geralmente relegadas, pelo hábito e a fadiga, aos padrões vulgares da existência real. Para ele, todas as coisas e sentimentos tinham dimensões, propriedades, causas e efeitos determinados. E apesar de ter a vaga percepção de que a mente por vezes abriga visões e sensações de natureza bem menos geométricas, classificáveis e exploráveis, sentia-se justificado a traçar uma linha imaginária e excluir de julgamento tudo que não pudesse ser comprovado e até compreendido pelo cidadão comum. Além do mais, estava quase convencido de que nada podia ser realmente inominável. Isto não lhe parecia sensato. Embora eu soubesse perfeitamente a inutilidade de argumentos imaginativos e metafísicos contra a autossuficiência de um cultor ortodoxo da vida diurna, alguma coisa nas condições desse colóquio vespertino fez-me ir além da discussão usual. As lápides de ardósia em pedaços, as árvores patriarcais e os seculares telhados de 2 águas da velha cidade assombrada que se espraiava ao redor, tudo combinava para incitar meu espírito em defesa de minha obra, e não demorou muito e eu já estava investindo no território inimigo.
Não foi muito difícil iniciar o contra-ataque, sabendo que Joel Manson apegava-se de fato às superstições que as pessoas sofisticadas já muito se livraram. Crenças nas aparições de pessoas moribundas em lugares distantes e nas impressões deixadas por rostos de velhos nas janelas por onde olharam a vida toda. Dar crédito a esses cochichos de velhinhas camponesas, eu insisti então. Era acreditar na existência de coisas espectrais sobre a Terra, separadas de suas contrapartes materiais e sobreviventes a elas. Defendia a capacidade de acreditar em fenômenos fora de todas as teorias normais, pois, se um morto pode transmitir sua imagem visível ou tangível para o meio-mundo ou ao longo dos séculos, como seria absurdo supor que casas desertas pudessem estar repletas de coisas estranhas e sensíveis, ou que os velhos cemitérios fervilhassem da inteligência incorpórea de gerações? E não podendo o espírito, para causar todas as manifestações a ele atribuídas, ser contido por nenhuma lei da matéria, porque seria extravagante imaginar coisas mortas psiquicamente vivas em formas ou ausência de formas absoluta e assustadoramente inomináveis para os espectadores humanos. O senso comum na reflexão sobre esses temas, assegurei a meu amigo com certo ardor, não passa de uma estúpida falta de imaginação e agilidade mental. O crepúsculo adensara-se, mas nenhum de nós sentiu a menor vontade de interromper a conversa. Manson não parecia impressionado com meus argumentos, nem ansioso para refutá-los, tendo aquela confiança nas próprias opiniões que certamente garantiriam seu sucesso como professor, enquanto eu me sentia seguro demais de meus fundamentos para temer uma derrota. O crepúsculo desceu, e as luzes brilhavam fracamente em algumas janelas distantes, mas nós não arredamos pé. Estávamos confortavelmente acomodados sobre o túmulo, e eu sabia que meu prosaico amigo não se importaria com a rachadura cavernosa na antiga obra de alvenaria perfurada de raízes atrás de nós, ou com a completa escuridão do local provocada pela presença de uma casa do século XVII, mal segura e deserta, interposta entre nós e a rua iluminada mais próxima. Ali, imersos na escuridão sobre aquela sepultura rachada ao lado da casa deserta, seguimos conversando sobre o inominável, e depois de meu amigo encerrar seus escárnios, contei-lhe sobre a horrível evidência que havia por trás do conto que mais provocara suas zombarias. Meu conto recebera o título A Janela do Sótão, e havia sido publicado no número de janeiro de 1922 de Whisper. Em muitos lugares, especialmente no sul e na costa do Pacífico, retiraram as revistas das prateleiras, atendendo às queixas de covardes atoleimados, mas a Nova Inglaterra não se deixou impressionar, contentando-se com dar de ombros às minhas extravagâncias. A coisa, diziam, era desde logo biologicamente impossível, mas um daqueles amalucados rumores rurais que Cotton Mather havia sido suficientemente crédulo para enfiar no seu caótico Magnalia Christi Americana, e era tão precariamente confirmada que nem ele aventurara-se a nomear o local onde o horror acontecera. E quanto ao modo que desdobrei os apontamentos toscos do velho místico, aquilo era impossível, típico de um escriba frívolo e especulativo. Mather realmente havia relatado o surgimento da coisa, mas ninguém, exceto um sensacionalista barato, pensaria em fazê-la crescer, espiar pela janela das pessoas à noite e esconder no sótão de uma casa, em carne e espírito, até alguém a avistar à janela, séculos depois, sem saber descrever o que lhe embranquecera os cabelos. Tudo aquilo era uma grande besteira, e meu amigo Manson não perdeu tempo para insistir no fato. Depois contei-lhe o que havia encontrado num velho diário mantido entre 1706 e 1723, desenterrado de papéis de família a não mais de 1 milha do lugar onde estávamos sentados. Isso
e uma certa realidade das cicatrizes no peito e nas costas de meu antepassado que o diário descrevia. Contei-lhe também sobre o pavor de outros moradores da região e como eles foram segregados de geração em geração, e sobre como não fora nenhuma loucura mítica que tomara conta do menino que em 1792 entrara numa casa abandonada para examinar certos indícios que deviam existir por lá. Fora uma coisa misteriosa. Não causa espanto que alunos sensíveis arrepiem-se com a era puritana de Massachusetts. Sabe-se tão pouco do que se passou por baixo da superfície. Tão pouco. Mas ainda assim, uma pústula abjeta quando espelha sua podridão borbulhante em ocasionais vislumbres espectrais. O terror da bruxaria é um pavoroso raio de luz sobre o que estava cozinhando nos cérebros subjugados dos homens. Mas mesmo isso é uma bagatela. Não havia beleza, nenhuma liberdade. Isto podemos ver pelos restos arquitetônicos e domésticos e as pregações peçonhentas dos devotos confinados. E do interior dessa camisa de força de ferro emergia uma algarávia de repugnância, perversão e diabolismo. Aí estava, de fato, a apoteose do inominável. Cotton Mather, naquele diabólico sexto livro que ninguém deveria ler depois de escurecer, não economizou palavras quando arrojou o seu anátema. Severo como um profeta hebreu e laconicamente sereno como ninguém, desde sua época, ele contou sobre o animal que havia parido o que era mais que animal e menos que homem, a coisa com o olho manchado. E infortunado ébrio aos gritos que haviam enforcado por ter semelhante olho. Isso tudo ele contou precariamente, mas sem qualquer alusão ao que veio depois. Talvez ele não soubesse, ou talvez soubesse e não ousasse contar. Outros souberam e não ousaram. Não há nenhuma alusão pública aos rumores que correram sobre o cadeado da porta da escada para o sótão da casa de um velho quebrado, amargo e sem filhos, que havia erguido uma placa de ardósia sem inscrição ao lado de uma sepultura evitada, conquanto se possam encontrar lendas fugidas suficientes para engrossar o mais ralo dos sangues. Está tudo naquele diário ancestral que encontrei. Todas as insinuações silenciadas e as histórias furtivas de criaturas de olho manchado, avistadas à noite em janelas ou nas campinas desertas perto dos bosques. Alguma coisa havia atacado meu antepassado na estrada escura do vale, deixando-o com marcas de chifres no peito e de garras simiescas nas costas. E quando analisaram as marcas na terra pisada, descobriram pegadas nítidas de cascos bipartidos e patas vagamente antropóides. Um entregador de correio a cavalo disse ter visto certa vez um velho perseguindo e chamando uma coisa inominável, assustadora e saltitante em Meadow Hill, nas horas fracamente enluaradas antes do amanhecer, e muito lhe deram fé. Houve com certeza um estranho falatório, certa noite em 1710, quando um alquebrado velho sem filhos foi sepultado numa cripta atrás da própria casa, que podia ser vista da placa de ardósia sem inscrição. Nunca destrancaram aquela porta de sótão, deixando a casa toda do jeito que ela era, evitada e deserta. Quando ouviram ruídos saindo dali, as pessoas murmuraram e estremeceram, rezando para que a fechadura daquela porta de sótão resistisse. Depois, pararam de esperar quando sucedeu o horror do presbitério, não deixando uma alma viva ou intacta. Com o passar dos anos, as lendas assumiram um cunho espectral. Imagino que a coisa, se era mesmo uma coisa viva, deve ter morrido. Mas a lembrança apavorante persistiu, e mais apavorante ainda por ser tão misteriosa. Durante esse relato, meu amigo Manson fora ficando em absoluto silêncio, e pude perceber que minhas palavras o impressionaram. Ele não riu quando parei, perguntando com grande seriedade sobre o menino que enlouquecera em 1793 e que presumivelmente havia sido o herói de minha ficção.
Contei-lhe porque o garoto havia ido àquela casa deserta e habitada, e observei que ele devia estar interessado, pois acreditava que as janelas conservavam imagens latentes dos que se haviam sentado ao seu lado. O menino foi olhar as janelas daquele sótão terrível, por causa das histórias de coisas que haviam sido vistas por trás, e voltara gritando ensandecido. Manson ficou pensativo enquanto eu lhe contava isso tudo, mas aos poucos foi recuperando seu pendor analítico. Ele sustentou, por amor da polêmica, que algum monstro sobrenatural devia ter realmente existido, mas lembrou-me de que mesmo a mais doentia perversão da natureza não precisava ser inominável ou cientificamente indescritível. Admirei sua lucidez e persistência e acrescentei algumas revelações que havia recolhido entre a gente mais idosa. Deixei claro que aquelas lendas espectrais estavam relacionadas com aparições monstruosas mais assustadoras do que qualquer coisa orgânica. Aparições de formas bestiais gigantescas, às vezes visíveis, outras apenas tangíveis, que flutuavam em noites sem luar, assombrando a velha casa, a cripta atrás dela e a sepultura onde um broto de árvore havia despontado ao lado da lápide ilegível. Houvessem ou não chifrado ou sufocado pessoas até a morte, como dizia tradições não corroboradas, aquelas aparições tinham produzido uma impressão forte e consistente e ainda eram misteriosamente temidas por nativos muito velhos, embora tivessem sido em boa parte esquecidas pelas duas últimas gerações, desaparecendo talvez por falta de quem nelas pensasse. Ademais, no que toca à teoria estética envolvida, se as emanações psíquicas de criaturas humanas são distorções grotescas, que representação coerente poderia expressar ou retratar uma fantasmagoria tão disforme e infame quanto o espectro de uma perversão caótica e maligna, ela própria uma mórbida blasfêmia contra a natureza? Forjada pelo cérebro morto de um pesadelo híbrido, um terror tão etéreo não constituiria, em toda sua repugnante verdade, o admirável, estrídulo inominável. A hora já devia estar bastante adiantada então. Um morcego curiosamente silencioso roçou em mim, e creio que também em Manson, pois mesmo não podendo enxergá-lo, senti quando ele agitou o braço. Então ele falou: "Mas essa casa com janela do sótão ainda está de pé e deserta?" "Sim", respondi. "Eu a vi." "E encontrou alguma coisa por lá no sótão ou em outro lugar?" "Havia ossos embaixo do beiral do telhado. Podem ter sido aqueles que o menino viu. Se era uma pessoa sensível, não seria preciso mais nada atrás do vidro da janela para enlouquecê-lo. Se todos os ossos vieram da mesma criatura, esta deve ter sido uma monstruosidade histérica e delirante. Seria uma iniquidade deixar esses ossos expostos no mundo. Por isso voltei com um saco e carreguei-os até a sepultura nos fundos da casa. Havia uma fresta por onde consegui descarregá-los em seu interior. Não pense que fui tolo. Devia ter visto aquele crânio. Tinha chifres de 4 polegadas, mais face e mandíbula como as suas e as minhas. Finalmente pude sentir um verdadeiro calafrio percorrer Manson, que se havia aproximado até ficar bem junto de mim. Sua curiosidade, porém, era insaciável. "E quantas vidraças?" "Elas se foram. Uma janela perdera todo o caixilho e em todas as outras não havia traço de vidro nas pequenas aberturas em losango. Elas eram desse tipo, as velhas janelas de treliça que saíram de uso antes de 1700. Não creio que tenham tido algum vidro durante um século ou mais. Talvez o garoto os tenha quebrado, se chegou tão longe. A lenda não diz." Manson ficou novamente pensativo. "Gostaria de ver essa casa, Carter. Onde ela fica? Com vidro ou sem vidro? Preciso explorá-la um pouco. E a sepultura onde você colocou os ossos e o outro túmulo sem inscrição. A coisa toda deve ser um bocado terrível." Meu amigo estava mais perturbado do que eu imaginara,
pois a esse rasgo de dramaticidade inofensiva ele teve um sobressalto, afastando-se bruscamente de mim com um grito sôfrego, descarregando a tensão que vinha contendo. Foi um grito singular, e mais terrível ainda porque foi respondido. Enquanto ele ainda reverberava, ouvi um estalido cruzar a escuridão de breu e senti uma janela de treliça ser aberta na velha casa maldita ao lado. E como todos os outros caixilhos estavam desde há muito desaparecidos. Sabia que só poderia tratar-se do horrível caixilho sem vidros, daquela diabólica janela de sótão. Logo depois, alcançou-nos um sopro insalubre de ar gélido e fétido daquela mesma direção, seguido de um grito lacinante bem ao meu lado. Sobre aquele repugnante túmulo fendido de homem e de monstro. No instante seguinte, fui jogado de meu pavoroso banco pela diabólica pancada de alguma titânica entidade invisível de natureza indefinida, jogado sobre a terra entranhada de raízes daquele cemitério abjeto. Enquanto emergia do sepulcro um tal alarido abafado de suspiros e chiados que minha fantasia povoou as trevas profundas de legiões miltonianas de malditos. Formou-se um vórtice de vento gelado e paralisante, e ouviu-se logo em seguida um entrechocar de tijolos e rebocos soltos, mas eu misericordiosamente desmaiei antes de saber o significado daquilo tudo. Manson, embora seja menor do que eu, é mais forte, pois abrimos os olhos quase no mesmo instante, apesar de ele estar mais ferido. Nossos leitos estavam lado a lado, e bastaram alguns segundos para percebermos que estávamos no St. Mary's Hospital. Atendentes ávidos para refrescar nossa memória aglomeravam-se ao redor com ansiosa expectativa, contando-nos como havíamos chegado até ali, e não demorou para sabermos que um fazendeiro nos havia encontrado ao meio-dia num campo deserto atrás de Meadow Hill, distante 1 milha do velho cemitério, no lugar onde teria existido o antigo matadouro. Manson apresentava 2 ferimentos terríveis no peito e alguns cortes e arranhões menos graves nas costas. Eu não estava seriamente ferido, mas estava coberto de estranhos hematomas e contusões, inclusive uma marca de casco bipartido. Estava claro que Menton sabia mais do que eu, mas ele nada disse aos médicos perplexos e curiosos, até ficar sabendo melhor o que eram nossos ferimentos. Ele contou então que um touro enfurecido nos atacara, embora fosse difícil imaginar o animal naquele lugar e responsabilizá-lo. Depois que os médicos e as enfermeiras saíram, sussurrei uma pergunta cheia de espanto. Por Deus, Manton, mas o que foi isso? Essas cicatrizes, foi mesmo assim? E fiquei atônito demais para exultar quando ele me respondeu sussurrando algo que eu meio já esperava. Não foi nada disso. Estava por toda parte, uma gelatina, um lodo, mas tinha formas, 1 milhar de formas de horror além de minha compreensão. Eram olhos e uma mancha. Era o inferno, o vórtice, a abominação extrema. Carter era o inominável.